Gracias por acompañarnos en esta sesión del Seminario Universitario de la Cuestión Social, en el que vamos a examinar pues, uno de los temas que nos han acompañado a lo largo de estos ya casi 20 años de trabajo del seminario, pero sobre los cuales hemos logrado cada vez más, si no precisión, más comprensión, mejor inteligencia de lo que significa, pues precisamente para eso, para la economía y la sociedad mexicana y particularmente para la cuestión social, que es el objeto de nuestro estudio permanente. Me da mucho gusto que Orlandina de Oliveira, querida amiga y muy respetada investigadora, haya aceptado exponer ante nosotros algunas de las cuestiones que tienen que ver, pues precisamente con, como le ha llamado Norma Samaniego, nuestra comentarista hoy, el mundo laboral y sus contradicciones y veleidades. Orlandina es doctora en Sociología por la Universidad de Austin y profesora investigadora del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México desde su fundación. Ha publicado libros, capítulos en libros, artículos en revistas especializadas en los temas de familia, trabajo, jóvenes y género. Es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores y del Colegio de México. Entre sus muchas publicaciones mencionamos Desafíos y paradojas, los jóvenes frente a las desigualdades sociales, terciarización de la mano de obra y protección laboral de la población asalariada en México, realidad, datos y espacio, y aproximaciones sociodemográficas al estudio de los hogares y familias en México, hogares y trabajadores en México en el siglo XXI, entre otros. Le hemos pedido a Norma, que es nuestra colega y compañera del seminario, en el que ha participado de manera muy asidua, que ella inicie los comentarios como acostumbramos a hacerlo, en el sentido de que después de escuchar a Orlandina, le damos la palabra a Norma, y luego, pues, como siempre, tienen ustedes la palabra. Norma, muchas gracias por acompañarnos aquí de nuevo. Gracias por la invitación. Si les parece, Orlandina, empezamos. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer la invitación para participar en este seminario. Y lo que voy a tratar de hacer, el título de la presentación la cambié un poquito, en vez de hablar de trabajo, salarios y precariedad, quiero hablar de la precariedad laboral de los empleos formales e informales en México. Yo tengo un único propósito, un propósito central, que é, a partir de lo que já sabemos sobre o mercado de trabalho, que sabemos muito, a ideia é demonstrar que ha havido um deterioro das condições laborais, tanto de los trabalhadores assalariados em empregos formais, como assalariados em empregos informais. E a ideia é dizer, ou seja, que a OIT e o INER e muitos outros países, porque são convenções internacionais, diferenciam entre emprego formal e emprego informal a partir do indicador que é acesso a instituições de saúde, como, no caso de México, como o Seguro Social, o ISSSTE e outros. E o argumento central é este, que eles usam esse acesso à segurança, em termos de saúde, como um critério para diferenciar entre o que é um emprego formal e um emprego informal. Okay? E o argumento que quero sostener aqui é que isso está bem como um ponto de partida, pero o acesso à segurança social não é suficiente para garantizar um emprego de qualidade com proteção social. Okay? Então, esse vai ser o argumento. Ou seja, tratarei de mostrar, a partir de dados muito sencillos, que
el empleo formal en el sector formal, o sea, la pura crema de la crema, o sea, lo que debería ser un empleo de calidad, también presenta un fuerte deterioro cuando nosotros usamos otros indicadores de protección laboral, además de la afiliación en la seguridad. Sí, o sea, ese es el argumento básico que quiero sostener aquí. Vamos a empezar con... O sea, voy a tratar varios puntos. La precariedad laboral y la informalidad laboral ha sido sumamente analizada en México. Hay muchísimos estudios desde hace mucho. Entonces, me pareció importante empezar un poco en forma muy esquemática, discutindo sobre lo que já sabemos, ¿sí? Sobre o deterioro das condições laborais. Nada mais como um transfondo para que vocês possam entender a intenção que eu tenho. Então, vou jogar com a ideia, nós vamos estudar, depois de los antecedentes esses, vou jogar com a ideia. Nós, eu e outras pessoas em equipe ou individualmente, analisamos muito a precariedade laboral de los assalariados. Então, eu vou fazer o jogo que de la precariedade laboral vamos a la informalidade laboral. Les vou explicar por quê. Porque a OIT e o INEGI decidiram ampliar o conceito de informalidade, incluindo os trabalhadores em setor formal, que são considerados como informais. Então, houve uma ampliação do conceito. Então, eu vou jogar com essa ideia, ou seja, da precariedade dos assalariados, a informalidade laboral, e depois da informalidade laboral, a precariedade dos trabalhadores formais. Sí, o sea, quero justificar a necessidade complementar, ou seja, que a los indicadores de informalidade há que agregar os indicadores que classicamente foram considerados em análise de la precariedade laboral de los trabalhadores assalariados. Vou apresentar alguns datitos que digo que são recentes, mas não são tão recentes, porque são de primeiro trimestre de 2017. Eu já vi que Coneval analisa até o quarto semestre, então meus datitos já estão um pouco atrasados, trabalhando com o primeiro trimestre. Depois tratarei de dizer, muito bem, eu vou ubicar, através dessa informação estadística, setores que realmente podemos chamar de privilegiados, que são aqueles que, además de ter acesso à lista, vão ter outros elementos de definição de um trabalho de qualidade, em questão de ingresso, de estabilidade e de horas trabalhadas, ok? E los vou a contrastar com o caso extremo de los precários que não têm nem segurança em nenhum de los outros indicadores. E, finalmente, mencionarei como, atualmente, há muito interesse em passar do estudo da precariedade objetiva a lo que alguns autores chamam a precariedade subjetiva, okay? Que incorpora outros elementos em análise mais vinculado com a vivência da precariedade. Sí, de que como uma situação de precariedade afeta os trabalhadores e como eles vivem nisso. Sí? Então, vou tratar. E, finalmente, para concluir, uno se pergunta, não, frente à situação de deterioro que vocês vão ver, que é um deterioro muito estendido, uno se pergunta, o que fazer, não? Então, eu revisei lo que dizem os estudiosos das instituições laborais e do direito laboral e os que dizem os estudiosos aqui do desenvolvimento econômico, sugerindo algumas possibilidades de como se poderia melhorar as condições do mercado de trabalho. Muito bem. Mira, a apresentação de los antecedentes vai ser muito esquemática, nada mais para que vocês tenham uma ideia de lo que já sabemos. ¿Sí? Um primeiro ponto, México enfrenta um deterioro das condições laborais e de los ingressos. Isso é um lugar comum já se ha sido demonstrado, documentado. Que existem sérias dificuldades para criar um volume de emprego de qualidade, ¿sí? Necessário para absorver a força de trabalho disponível. Isso também ha sido amplamente demonstrado. E há urgência de criar empregos de qualidade, pero os resultados favoráveis todavia não se fazem tão visíveis. Peña Neto ha dicho muito que ha criado emprego, que ha havido formalização, etc. Pero os dados del INSS mostram que os empregos criados
há crescimento importante dos empregos eventuais, sim? E de acordo com a definição de qualidade do emprego, emprego eventual não é emprego que tenha qualidade, sim? Então, aqui é muito importante, apesar de que Peña Nieto diga que ha hecho muito, há que matizar e profundizar na qualidade dos empregos que han sido criados. Em contexto de elevados níveis de pobreza, desigualdade, ausência de seguro de desemprego, a população em idade ativa ou aceita empregos assalariados precários ou van hacia os empregos por conta própria vinculados a setores de subsistência. Okay? E muito poucos, vocês vão ver, com os dados que lhes vou apresentar, muito poucos realmente têm acesso a emprego de qualidade propriamente tal, que reúna vários indicadores. Agora bem, também se conhece muito acerca de los fatores que han contribuído a la maior ou menor precariedade da força de trabalho. Se ha mencionado muito acerca da importância, depende do setor de atividade que está a mão de obra, depende da ocupação, depende da idade, depende da escolaridade, todo isso ha sido ampliamente analisado, e também se ha analisado muito a distribuição regional. Sim, ou seja, é claro que onde se ubica em maior medida os empregos precários, etc. Pero o que eu quero agora é passar a ideia de que, frente a esse deterioro do mercado de trabalho, ha havido muitos esforços para ver que tipo de política, não? Por exemplo, o programa aqui de estudos de desenvolvimento ha dedicado muito tempo a isso, muitas páginas, acerca da necessidade de políticas, tanto de caráter econômico, sociais, laborais, orientados hacia o aumento do nível de bem-estar da população. Ou seja, em termos de sugerência, ha havido muitíssimas sugerências. Ou seja, campo das políticas, muito se sugere, mas não necessariamente se implementam, ou se implementam, não implementam de forma que logrem efeitos positivos. Mas a ideia de todo esse tipo de política é pouco contrarrestar uma série de aspectos que caracteriza a dinâmica dos mercados de trabalho, como, por exemplo, os efeitos perversos do processo de reestruturação produtiva e flexibilização das relações laborais. ¿Por qué eso afecta? Porque nosotros vamos a hablar un poquito más de la flexibilización de facto y la flexibilización ya legitimada por la Ley Federal de Trabajo. El problema es que se crearon diferentes formas de contratación, ¿sí? Por honorarios, a tiempo parcial, a tiempo para início da atividade, e vamos a ver isso com mais detalhe. Então, todo isso ha generado uma precarização, inclusive de los empleos formales. Por isso, de los empleos em setor formal. O setor formal é aquele, você sabe, constituído por as empresas que estão registradas, que estão regulamentadas por as leis, etc. Ok? Dentro deste setor, surgem setores precarizados. Por isso, a OIT e depois as outras organizações de estadística de diferentes países ampliaram o conceito de informalidade, para dar cabida a setor informal desprotegido dentro desse setor assalariado. E isso tem muito que ver. Isso tem uma historicidade muito clara, é quando começaram todos os processos de globalização, de inserção do país na economia internacional, a necessidade de competição internacional, contração de salário e tudo isso, que retomaremos esse ponto. Depois, outro elemento também que as políticas tratariam de contrarrestar, e aí os estudiosos de legislações laborais, os estudiosos do direito laboral enfatizam muito, é o debilitamento do papel regulador do Estado. Ou seja, o Estado ha hecho muito pouco realmente para regular os mecanismos de operação de los mercados de trabalho e as condições de trabalho. Porque se han hecho leis, mas não necessariamente essas leis han sido acompanhadas de já recomendações particulares, não?
son las secundarias, ¿no? Las de especificación de los criterios. Y además, cuando eso se hace, México no tiene el número de inspectores del trabajo necesarios para ver si se cumple la ley. ¿Okay? El número en términos comparativos con otros países, la cantidad de inspectores de trabajo del cumprimento da legislação é muito baixa em México. E o pior é que, quando lo há e vai o inspetor na empresa, está todo o problema da corrupção, que todos nós sabemos que não resulta realmente na aplicação da lei, aunque a lei haja. E outro problema gravíssimo, que tem que estar por detrás de isso, é o que tem a ver com toda a erosão do poder de negociação dos sindicatos. A população ocupada em México assalariada é muito baixa. Os índices de assalariamento são muito reduzidos. Además, há muitos sindicatos, os que chamam sindicato de proteção, pero proteção de los empleadores, ¿sí? Donde os trabalhadores nem se firmam contratos coletivos, pero os trabalhadores nem se dão conta que foram firmados os contratos, nem os conhecem. Então, o sindicalismo propriamente independente e democrático, todavia não tem o poder necessário. O sindicalismo mais antigo, mais corporativista, etc., que nós vamos ver como da rama da eletricidade, das telecomunicações, etc., isso sim han logrado benefícios muito fortes para seus trabalhadores, o que ha levado, a sua vez, a uma grande desigualdade a nível do mercado de trabalho. ¿Sí? Lo que sí existe, dado el debilitamento del poder de negociación de los sindicatos, lo que existe es una fuerte asimetría de poder, ¿sí? Entre patrones, entre empresarios y entre trabajadores, ¿sí? Entonces, ese es un problema que está por detrás de esas cuestiones de deterioro de las condiciones laborales que había que tratar de fazer políticas e pressão social, organização, para ver se logra algum câmbio. A preocupação por melhorar as condições do mercado de trabalho sempre ha estado presente na Organização Internacional do Trabalho, e eles han proposto e tratam, inclusive, as metas, não, para de cumprir para 2030, de que se cree empregos decentes, que são empregos considerados como dignos, empregos de qualidade, que poderiam, que condições cumprem esses empregos chamados decentes. Não nos gusta muito o nome decentes, porque uno pensa que os que são precários seriam indecentes, não? Então, penso que o nome não é muito adequado, mas a ideia é boa, seria de lograr criar empregos realmente de qualidade, que tivessem níveis adequados de remuneração, proteção social, e que se desempenharam bajo condições de segurança, equidade e respeito à dignidade humana. Esse respeito à dignidade humana é muito importante. Nós regressaremos a isso depois, porque há relações entre trabalhadores e patrones que realmente não respeitam a dignidade de los trabalhadores. Agora uno se pergunta, não? Que importa? Por que é importante? O que passa? Se deteriora o mercado de trabalho? Sim, claro, se deteriora o mercado de trabalho, os empregos são precários, a gente ganha pouco, mas que implicação tem isso? A implicação vai muito mais allá de los mercados de trabalho, ou seja, tem implicações sobre a própria organização da sociedade e os direitos de los indivíduos como cidadãos, sim? Porque o panorama que tem em México é panorama não muito alentador, como já lhe disse. Então, que significa isso? Que significa que os trabalhadores sejam inestáveis, ganhem muito pouco, que o que ganhem não sirva sequer para o pago da canasta básica de alimentação, que tenham inestabilidade? Que significa isso? Significa que a ideia do trabalho como elemento integrador do indivíduo à sociedade, como elemento de mobilidade social, perde importância. Okay? E, ao perder importância esses elementos, também é debilitamento do que se suele chamar a construção de uma cidadania social, ou seja, uma série de direitos que o indivíduo tem por ser indivíduo.
E quando tu não tens direitos básicos, como é a possibilitar a manutenção própria e da família, é muito difícil lutar por el exercício de outros direitos, sim? Então, isso é um elemento muito importante. Então, vamos aqui a uma síntese das características básicas do mercado de trabalho para que vocês tenham como trasfondo. Repito, coisas que já dije, pero para quedar presente. Redução da criação de empregos, baixos níveis de ingresso, acesso restringido à seguridade social, polarização das condições de trabalho. Por que é importante a polarização? Isso está vinculado com marcadas desigualdades laborais e marcadas desigualdades sociais. Okay? Depois, há uma persistência de um setor autônomo de subsistência, há persistência e existência de trabalho assalariado extremadamente precário, há uma elevada rotação laboral. A rotação laboral é um dos problemas sérios da realidade do mercado de trabalho. Como há inestabilidade e como os salários são muito baixos. Nós estudamos os jovens, por exemplo, de Monterrey, que há muita oportunidade de trabalho, mas a nível de salários muito baixos, eles têm uma rotatividade muito grande, porque sempre eles nos dizem, sempre andamos buscando algo melhor, mas nunca lo encontramos, sim? Então, isso tem implicações sobre a capacitação, a qualidade da mão de obra, a produtividade, etc. Depois, há a inestabilidade do emprego, como já mencionei, a debilidade dos sindicatos. Vamos agora, esses rasgos não são rasgos transitórios, isso é muito grave, sim? Isso é uma coisa grave, porque a precariedade laboral é quase parte de uma característica estrutural do modelo de desenvolvimento, sim? Então, isso é grave, porque persiste uma série de rasgos. Por exemplo, México, isso leva a uma acentuada heterogeneidade laboral. Uns poucos são protegidos e uma grande massa de trabalhadores não conta com proteção. Os trabalhadores assalariados coexistem com os não assalariados, ou seja, os por conta própria. O setor formal coexiste com o setor informal. Por exemplo, em los serviços vinculados a modernos, como os serviços ao produtor, os serviços sociais, coexistem com os serviços de subsistência. Então, tudo isso genera uma grande heterogeneidade laboral, que, na verdade, é um reflexo da heterogeneidade estrutural da estrutura produtiva de nossos países em América Latina. Então, hasta aqui, eu lhes di o panorama pouco de lo que sabemos, ¿sí? Que se ha estudado, etc. Agora vamos entrar a los datitos. Primeiro, les apresento, para aqueles que não estão familiarizados, como era a distribuição da PEA em primeiro semestre. Quando falamos da população ativa, nós nos estamos referindo a 54 milhões de gente. Se vamos aos ocupados, está 52 milhões. Os subordinados remunerados, esses são os assalariados. Este grupo, que representa uns 68,6%, são cerca de 35 milhões de gente, quase 36 milhões, esse é o grupo onde ponemos atenção. Porque nós outros, e eu em particular, quero centrar a atenção sobre os assalariados. Sim, os assalariados, depois vamos ver esses 35%, esses 35 milhões se vão reduzindo, porque vamos chegar aos assalariados do setor formal em empregos formais, ok? Vocês têm que ir entendendo a cadena para poder entender bem a argumentação. Se trata, vou apresentar dados aqui frente a especialistas em estadísticas, aqui que temos aqui em frente, eu vejo a vários, melhor, não? Porque vou apresentar dados muito sencillos, porque são nada mais porcentagens, mas são porcentagens que me permitem mostrar meu argumento, sim? Que é a precariedade de lo que não deveria ser precário, que é o trabalho formal, o emprego formal em setor formal da economia. Vamos agora, então, ver como passamos da precariedade à informalidade. Eu já les adelantei muitas coisas, pero las repito pouco para que
para que vaya quedando claro la argumentación. Yo he estudiado mucho la precariedad laboral y la precariedad laboral de los asalariados, y muchos otros colegas lo han hecho. Nosotros hemos usado algunos indicadores básicos, que era para definir la precariedad, que eran los bajos salarios, la inseguridad laboral vista por la inexistencia de contratos o de contratos temporales, la falta de protección laboral, o sea, sin prestaciones, las jornadas de trabajo muy largas, que não são remuneradas, que podia significar uma intensificação do trabalho e uma maior explotação, ou as jornadas de trabalho muito curtas, que podia estar denotando algum tipo de subemprego, e não ter local de trabalho. Isso captaria aqueles, através de processos de subcontratação ou trabalho a domicílio, que são assalariados disfarçados e que estão trabalhando em sua casa, assim, que não têm um lugar à parte. Então, isso era o que nós analisávamos. Agora, bem, o que passa? Em 2003, em uma reunião de estadística que fazem cada tanto, se ampliou o conceito de informalidade. Isso é muito importante. Aqueles que não são especialistas, a lo mejor dizem, ai, que confusão é isto. Mas é muito importante ter claridade que a ideia do setor da informalidade foi cambiando ao longo do tempo. Inicialmente, se falava de trabalhadores informais, que eram os que estavam nas pequenas unidades de 5 menos renda, etc. Isso há muitos anos. Okay? Depois se enriqueceu isso com a ideia de setor. Primeiro era trabalhador, depois passou à unidade produtiva, que era o setor. Então, o informal era o setor que não estava desvinculado do lugar, que não tinha uma autonomia em termos de recursos, ok? Não estava regulamentado, e o formal, como contraparte, eram as grandes empresas, sociedades regulamentadas dentro da legislação. Então, se agregou, para entender a informalidade, a noção de setor que se referia à informalidade analisada através da unidade de produção. Em 2003, eles enriquecem esse conceito e introduzem a ideia de emprego, que é o emprego formal e o emprego informal, que é definido segundo o critério de se tem ou não acesso à instituição de saúde. Então, é importante ver como o conceito foi evolucionando, foi de que era trabalhador, depois passou ao setor e depois chega ao emprego. E a economia informal inclui vários desses elementos. Então, o que ocorre na reunião internacional de estadística do trabalho de 2003, eles decidem incluir a noção de emprego informal dentro de unidades que não são informais, porque desde então, por definição, todo emprego informal estava em setor informal, ok? Pero como os estudiosos do trabalho a nível internacional se deram conta desta precarização do trabalho e como os processos de reestruturação, de globalização estavam deteriorando o trabalho assalariado, eles decidiram introduzir esse conceito, que era de emprego informal dentro do setor formal. Sim? Essa era a grande novidade de 2003. Então, o critério operativo e decisivo era não ter direito à atenção médica por parte da unidade econômica que empregava. E isto, ou seja, como já les dije e lhe reafirmo, significou, com todos esses processos de heterogeneidade estrutural, significa que a própria natureza das atividades assalariadas em setor formal da economia se vê ameaçada por la precariedade. Okay? Isso é estudado muitos, em Europa se ha estudado muito esse tema, e a OIT rescata essa ideia e cria esse conceito de emprego informal dentro do setor formal. Vamos ter uma ideia aqui de como se distribui isso. Por exemplo, se uno considera a população ocupada, aqui estamos falando de setor. Em setor formal e informal em México, nós outros vemos que entre os ocupados, uno pode diferenciar os ocupados assalariados, os não assalariados. Se vocês veem, o setor formal é maior entre os trabalhadores assalariados e já entre os não assalariados, o setor informal alcança quase 60%. Sim? Isso é importante. Nós outros, nossa argumentação tem que ver com os assalariados
setor formal, ¿sí? A isso nos vamos a seguir referindo. Então, vamos agora a isto. A heterogeneidade, o que me importa destacar, então, é a heterogeneidade dos assalariados em setor formal da economia. Por definição, o setor informal, todos os empregos são informais, sim? Então, 100% é informal. Mas dentro do setor formal, então, surgiu, com o critério da OIT, que foi adotada por ele INER, a ideia de emprego informal. Então, o setor formal já não era totalmente formal, como em anos passados, de emprego formal, sino que havia por quase 40% que era considerado um emprego informal. O que significava isso? Que eram trabalhadores assalariados em setor formal, em setor que deveria cumprir a legislação, etc., pelo que não o faziam e que esses não tinham acesso à Seguridade Social. Aqui les apresento um quadrito, nada mais para que tenham ideia. Esse é o mesmo quadro anterior, nada mais que visto por grupos de idade. Então, vocês veem aí que o grupo de la fuerza de trabalho mais privilegiado é o grupo que está entre os 30 e os 59 anos de idade. ¿Sí? Se uno pensa em los jóvenes e los de terceira idade, uno vê que su proporção de emprego formal, ou seja, os 61% que existe de emprego formal dentro do setor formal, no caso de los jovens, barra a 55, no caso de los de maior idade, barra a 45, sim? Então, são setores. Eu vou regressar depois a esse hecho. Então, esse foi o passo da precariedade que estudávamos a INER, que introdujo o conceito de emprego formal e informal, passamos à informalidade. Mas agora eu quero regressar da informalidade à precariedade laboral de novo, para sostener que não basta ter como critério de qualidade do emprego a questão de que os assalariados em emprego formais realmente têm boas condições laborais, ¿sí? Porque isso não confunde e não permite fazer políticas adequadas, porque não está vendo toda a realidade. Então, me pus a fazer perguntas muito inocentes, mas que estão, ou seja, a qualidade do emprego assalariado formal é real ou ilusória? Os trabalhadores formais contam realmente com proteção laboral, entendida em um sentido amplo? É possível falar de precariedade laboral do emprego formal? A que monto ascende os assalariados formais com proteção laboral? Então, eu disse, muito bem, vamos avaliar isto. Aí, elegi uma série de critérios que podem ser, ou seja, não necessariamente são os melhores critérios, mas foram os critérios que normalmente se usa, e eu os tinha à mão para definir como avaliar a qualidade do emprego. ¿Sí? São critérios muito básicos. Então, primeiro, que houver estabilidade. Que significa isso? Que os trabalhadores em empregos formais, em setor formal, tiveram contratos de planta, de base ou de tempo indefinido. Que tiveram percepções arriba do mínimo de bem-estar. Eu fijei mais de 3 salários mínimos, porque grande parte da população ocupada ganha entre 2 e 3 salários mínimos. Isso pode ser melhorado. A lo mejor, nosso querido amigo e maestro Fernando Cortés nos pode sugerir, a lo mejor, um indicador mais preciso para ver se realmente mais de 3 salários mínimos é suficiente para ter qualidade de emprego, se tivermos que subir a mais de 5 salários mínimos. O problema é que se subimos a mais de 5 salários mínimos, se reduz muitíssimo a população, porque são muito poucos os trabalhadores que ganham mais de 5 salários mínimos. E que tiveram jornadas laborais estabelecida por la legislação, que é de 35 a 48 horas. Veamos agora, como esses indicadores, veamos los separados e depois los vamos agrupar para que tenhamos os empregos de qualidade. ¿Sí? Primeiro, mostro a cifra de ellos separados e depois los suma, no sentido que o trabalhador tem que ter os 3 a la vez para definir a qualidade. ¿No? Então, aí vocês veem, o trabalhador, a proteção laboral dos assalariados formais, vocês vão ver que 75% ou mais um pouquinho tem base,
o grande problema são os salários. Imaginem-se, são formados no setor formal, em empregos formais, e nada mais, 35% ganha mais de 3 salários mínimos. Esse é assustador, sim? É assustador. E depois, em termos de horas, 60% trabalha em las horas estabelecidas por la legislação. Agora, o que passa quando nós outros... les quero mencionar algo. A distribuição por edad mostra a situação tremenda de los menores de 30 anos. Solo 25% tem mais de 3 salários mínimos. O que passa quando uno combina os 3 indicadores? Ou seja, o que passa quando uno põe como exigência que para ter emprego de qualidade tem que ter acesso a instituições de saúde? Esse é por definição. Todo emprego formal lo tem por definição do próprio INEGI, não? Pero que además tenham jornadas estabelecidas por la lei de 35 a 40 horas, remuneração mais de 3 salários mínimos e contratos de planta. Solo 17,8% de los trabalhadores formais em setor formal cumpre essa condição. Estamos falando apenas... Vocês viram aí os 54 milhões, não? Que falávamos, de 52 milhões de ocupados aqui. Temos nada mais 2.700.000 gentes. Ou seja, um absurdo isto. É um verdadeiro absurdo. Vocês me desculpem, mas é realmente um deterioro notável, inclusive do chamado emprego formal. E se uno vai a los menores de 30 anos, uno vê que nada mais 11%. Quase 12%, solamente 12% podia ter emprego de qualidade. Esse dado, vocês me dizem como ando de tempo. Hein? Esses dados de diferença de grupo de idade nos leva a ser muitas perguntas que podem ser relevantes para políticas, por exemplo. Uno se pergunta, muito bem, há solamente 11% de menores de 30 anos que têm emprego de qualidade. Mas há um 20% que, ao passar a outros grupos de idade, a idades centrais da vida ativa, tem doble. Uno se pergunta, será que os jovens de hoje vão lograr isto? Será que o mercado de trabalho vai generar possibilidades para que os que agora são jovens salgam da precariedade e entrem em empregos protegidos? Essa é uma grande pergunta. E os relatos, nós fazemos análises de histórias laborais e relatos laborais, relatos de vida de los jovens, e o que nós encontramos é que pode haver precariedades transitórias. Sim? Precariedades que o indivíduo, o jovem, está entrando no mercado de trabalho, terminou a carreira e está sendo uma prática profissional, tem um emprego precário e pode, a partir de um processo de formação, entrar e conseguir, com aumento do nível de escolaridade, muitos vão hasta maestria, doutorado, podem conseguir um emprego de qualidade. Mas nós também encontramos que há setores que nas trajetórias laborais uno vê que a precariedade é intermitente. Ou seja, eles entram a um trabalho protegido, mas não duram o trabalho protegido, sim? Por quê? Por quê? Uno se pergunta se tem contratos de base, por que não entram? Porque há práticas empresariais nocivas que fazem que os jovens firmem a renúncia ao momento que firmem o contrato. Isso é inacreditável, mas isso aí está. Ou seja, não é invenção, porque também os estudiosos de direito laboral mencionam a mesma coisa. Então, claro, e depois há a situação mais grave, que é da precariedade persistente. Ou seja, jovens que entram muito jovens no mercado de trabalho, okay? Depois 20 anos de vida ativa, porque se entram aos 10 anos, nós os temos até os 30, têm 20 anos de vida ativa e não conseguem sair de situações de precariedade. Então, há precariedades persistentes que nos levaria a dizer que não necessariamente os chicos que têm menos de 30 anos, quando tenham maior idade, vão ter empregos protegidos. E esse é um elemento muito importante para fazer estimações de como vai ser o mercado de trabalho em um futuro e como fazer políticas. Sim?
Claro, a limitação dos relatos de vida que não permite quantificar, não? Necessitaríamos de bases de dados muito mais potentes para ser trajetórias, mas também incluir a todas essas características, e algumas das características não necessariamente estão em los estudos que têm trajetórias laborais. Isso foi nada mais uma voltita para falar da importância da análise, que os dados transversais nos dizem coisas, mas que os análises longitudinais de trajetórias dizem muitíssimo. Veamos agora os privilegiados. Quem são os privilegiados? Vocês se acordam que havia 17, quase 18%, não, de privilegiados. Mas quando não vale indústria extrativa e elétrica, sube a 35%. Aí está efeito sindicato. Os petroleiros, os eletricistas, sim, ou seja, é muito interessante isso, ver como um dado pode refletir algo que está dando em nível da negociação coletiva, não? Também o governo também tem setores privilegiados. Os funcionários e diretivos, os profissionais, nós outros estamos aqui, fíjate, esse 38% estão os profissionais. Por quê? Porque a escolaridade é um elemento muito importante. Aqueles que têm 16 ou mais anos de escolaridade, significa que já estão a nível universitário e possibilidade de estudar já maestrias e doutorados, têm mais possibilidades, mais probabilidades de encontrar empregos de qualidade. Mas me chamou a atenção também os sindicalizados, ou seja, aqueles que são sindicalizados, quase 30% têm acesso a empregos de qualidade. Então, assim, isso aqui é uma forma muito simples de mostrar que sindicatos independentes, democráticos, que realmente defendem os direitos dos trabalhadores, é importante. Claro, se você não vou entrar a detalhe de grupos de idade, pero uno vê que a situação de los há uma coisa interessante aqui, que quando se trata de profissionistas quando se trata de gente educada, os de terceira idade não estão tão afetados. Melhora a condição laboral de los de terceira idade, sim? E isso aí andamos. Muito bem. Agora vamos à contraparte. Uma vez que eu demonstrei o que queria, espero que los haya convencido de que o emprego formal, em setor formal, tem uma forte precariedade laboral, ok? Agora eu quero mostrar a situação dramática de los que estão em setor formal e em empregos informais, ou seja, aqueles que trabalham em empresas, etc., pero que não têm acesso à Seguridade Social, se a lista, a LIMS ou a outras coisas. Então, aí, hablo da precariedade extrema. Como critério de avaliação da precariedade extrema, é como quase que a contraparte. Não lo é em termos de ingresso, mas é a contraparte em termos de inestabilidade. São aqueles que não têm contratos de planta, nem de base, nem de tempo indefinido. São aqueles, isso não é a contraparte, porque allá era mais de 3 salários mínimos, aqui é menos de 2 salários mínimos. Ou seja, são percepções insuficientes para lograr um mínimo de bem-estar, menos de 2 salários mínimos mensuais. Eu creio que aqui poderia entrar a noção de Coneval de pobreza laboral. Ou seja, que é que os ingressos que recebem não são suficientes sequer para dar os satisfatores mínimos para manter a população. ¿Sí? Então, isso é algo grave. E são gente que trabalha ou menos horas, porque não encontram outras possibilidades, ou que trabalham mais de 48 horas, sem remunerações, horas extras, etc. Então, isso, como já les dije antes, implicaria uma intensificação do trabalho e uma maior explotação da força de trabalho. Vamos agora, então, muito bem, são 3 indicadores, ¿sí? Inestabilidade, ingressos muito baixos, menos de 2 salários mínimos, e
fora del renglón de las horas. Ou muito poucas horas, ou muitas, ou mais horas necessárias. Aí vocês vão ver, entrou. É que de aqui não veio se entrou. Tá bem? Que bueno que me traje minha impressão, né? Porque eu não ia ler. É certo? Apesar de usar anteojos, não necessariamente alcança. Mientras vocês veem o quadrito, eu tomo um pouquinho de água. Aqui, mira, a maioria não tem, a maioria é inestável, não? Quase 95%. Quase uns 60% trabalha horários fora dos horários estabelecidos por legislação. Pero o mais grave é que quase uns 70% ganha menos de 2 salários mínimos. ¿Sí? Donde o conceito de pobreza laboral ganha muita pertinência, fíjate, ganha muita pertinência, porque significa que a gente, o salário que ganha não é suficiente para manter o básico, o mínimo de sua família. Isso eu considero que é extremadamente preocupante. Seria muito interessante, esse é um parênteses, fazer a análise da pobreza laboral, considerando os setores, fíjate, eu creio que seria muito interessante. Muito bem. O que passa quando nos junta essas 3 características? Ou seja, quem são os piores de los piores, não? Os precários extremos. Então, uno vê que isso sube a 37,4% da população. Estamos falando de casi 17 milhões de pessoas. Vocês se acordam que os protegidos, privilegiados, eram 2 milhões e pouco? Então, vocês veem que a segmentação do mercado de trabalho, da desigualdade laboral, que está na base da desigualdade social, é fortíssima. Sim? É fortíssima. E se uno vê o que passa, aqui se repite com os jovens e os de maior idade, seus níveis de precariedade são muito maiores. Então, aqui estamos falando do emprego informal dentro do setor formal. Quem são estes? São os que não têm seguridade social, não têm salários adequados, não têm estabilidade e trabalham mais ou menos do que deveriam trabalhar. Onde estão? Aí puse alguns em rojo que me chamaram a atenção. Em los serviços, e aí é notável a precariedade dos de 60 e mais. Ou seja, em el chamado empregos informais, a presença de los de terceira idade é muito forte. O que mais me chamou a atenção? Me chamou a atenção o que são os trabalhadores. Todos, mira, era 34%. Todos esses estão arriba do promédio nacional, sim? São os serviços diversos, a agricultura, o comércio, os serviços de restaurante e hospedagem. Mira, é uma barbaridade de deterioro do trabalho em los restaurantes e em los hotéis. E isso é um absurdo, porque isso está vinculado à indústria turística, que é altamente rentável e é um setor sumamente explotado, sim? Isso chama a atenção por la crueldade do processo. Depois, em termos de ocupação, são os trabalhadores agrícolas, os trabalhadores de serviço personal e os vendedores. A situação dos comerciantes e vendedores é muito interessante. Em el passado, quando se estudava a mobilidade social, nós estudávamos, porque se sigue estudando, os vendedores eram considerados trabalhadores não manuais que tinham buenos níveis de ingresso. Pero, posteriormente, quando fomos analisando, nós fomos vendo que cada vez os vendedores estavam mais deteriorados. Inclusive, na classificação de ocupacional, tuvimos que cambiá-los do setor para ponerem os setores menos calificados, sim, os vendedores, por seu mais alto nível de precariedade. E um adendo interessante, quem subiu enormemente com a violência são os vigilantes. Os vigilantes, que era um setor que muito precário, seus ingressos subiram de maneira notável, a tal ponto que causa problema quando não vai ser estratificação das ocupações. Pero, mira, aqui também é importante saber que são as microempresas, coisa que já se sabe,
E os não sindicalizados, mira, quase 40% de los não sindicalizados estão em precariedade extrema. Eu creio que já tenho que apurar-me, não? Vocês me controlam, porque todavia me falta... ¿Ah? ¿Ya no puedo hablar? No, sí, termina. Ah, ¿puedo terminar? Mira, ¿qué está por atrás? ¿Qué está por atrás de la precariedad? Nosotros ya mencionamos muchas cosas, pero hay que reiterarlos, ¿no? Ese bajo crecimiento económico, a reduzida creación de empleo, la desregulación de los mercados de trabajo, ¿okay? O sea, todas las nuevas formas de contratación laboral. Essas formas de contratação laboral foram, vamos a ver al ratito, legalizadas por la reforma laboral de 2012, sem haver a regulamentação de proteção do trabalhador, que todavia se está em processo. Vocês viram que o emprego público tem altos níveis de qualidade de emprego em comparação com os outros. Então, o adelgazamento do Estado e a redução do emprego público, ou a criação de emprego público não protegido, que isso se ha dado, ou seja, a precariedade ha entrado dentro do próprio setor público, isso ha afetado, o debilitamento do papel dos sindicatos, vocês viram que ser sindicalizado se pesa, a flexibilidade, o controle salarial, vocês são especialistas em controle salarial, mas o controle salarial, tanto para lograr competitividade internacional, como mecanismo de controle de inflação, ha sido realmente algo que hasta Estados Unidos quer que agora aumentemos os salários, sendo que eles foram os mais beneficiados de los baixos salários em las indústrias maquiladoras. E a flexibilidade laboral, pero agora, o que passou com a flexibilidade de facto? Antes era de facto, não havia legislação, que permitisse a flexibilidade, porque a flexibilidade já existia. Que hace a legislação, o câmbio da legislação laboral de 2012, é legitimar formas de contratação que han estimulado a precariedade. ¿Sí? Ou seja, han legalizado os contratos de prueba, os contratos de capacitação inicial, os contratos de temporada, os contratos a tempo parcial, os contratos de prestação de serviços, os honorários e a subcontratação. Pero não se ha hecho. Seria bueno se legalizara se houvera as regulamentações que garantizaram direitos e se houvera uma supervisão de cumprimento desses direitos, coisas que não há. Então, o que isso foi que deu mais margem para que os empresários agora atuem dentro da lei, sim? Porque antes atuavam fora da lei. Muito bem, aqui termino a questão da precariedade vista em termos objetivos. Pero agora, muito rapidamente, quero mencionar o que agora se está estudando acerca da precariedade subjetiva. Sí, hay una autora, Danielle Linar, que ella ha trabajado sobre essa ideia da precariedade subjetiva. É muito interessante seu trabalho, porque ela compara a forma de gestão laboral dentro do terrorismo e depois do pós-terrorismo. E ela diz que o controle sigue, nada mais que cambiou a forma de fazer o controle. Sí, que agora há controle hasta desde adentro, ou seja, aquele trabalhador nem se dá conta que está sendo realmente controlado através do mecanismo de gestão. Então, nesse sentido, aqui se menciona que seja uma precariedade subjetiva, é algo que eles dizem que se está dando, por exemplo, em Europa, dentro do próprio setor formal, do emprego formal protegido. Ou seja, seria, no caso de México, dentro del 17%. ¿Sí? Nós aqui, eu não conosco estudos, a lo mejor os estudiosos de sociologia do trabalho han andado nesses aspectos, mas eu não os conosco que se haya hecho estudos desde essa óptica para México, pero os que han estudado a realidade da União Europeia mencionam coisas interessantes que há que ter em conta. Com o cambio na gestão do trabalho, ao passar do Fordismo, anteriorismo, etc., surge a ideia da polivalência, ou seja, o trabalhador pode fazer várias atividades à vez. Mas o que passa com isso? É que o trabalhador não acumula nem conhecimento, nem experiência, e sempre vai estar descapacitado,
ok? Porque ele faz uma atividade, hoje, amanhã vai ser outra e depois outra. Então, esse é um mecanismo de despojo, ok, de los conhecimentos, del conhecimento e da experiência acumulada do trabalhador, que era o trabalhador antigo, que, a lo largo do tempo, tinha o que os autores chamavam on-job training, que era treinamento em el próprio trabalho. Isso se perde com essas novas formas de gestão. Então, se genera uma questão de que o trabalhador sempre está descapacitado, então sempre está desempoderado, sempre está tendo que cumprir lo que a empresa quer. E isso tem repercussões. Guy Standing, que ha estudado muito a questão da precariedade, diz que realmente há uma perda de controle sobre o tempo do indivíduo, sobre o desenvolvimento e uso de suas próprias capacidades. Então, o trabalhador não se capacita em trabalho, o trabalhador não tem elementos para um desenvolvimento personal e um grado de satisfação. ¿Sí? Então, isso é muito preocupante. Dentro do próprio emprego formal, dentro do setor formal protegido, também pode estar sendo submetido, principalmente nas grandes empresas, a processos de perda de poder, perda de conhecimento, perda de experiência. Também é importante, e isso hemos dedicado nós outros a analisar, eu junto com Maynor Morasalas, nós fazemos um estudo que já les mencionei sobre histórias de vida de jovens. Nós outros vimos que não é, estudando a experiência de precariedade, é que, además de todo isso que vimos, não, dos empregos precários, das trabalhadoras precárias, o mundo laboral em México está caracterizado por uma forte hierarquização, onde o patrão tem um poder muito forte sobre os trabalhadores e lo exerce em forma arbitrária. Então, há formas de trato que rompem a ideia de respeito à dignidade humana. Há processos de maltrato, de humilhação, de acoso, que esses são muito importantes, e eu traje, para amenizar um pouco a quantidade de datitos, alguns destes testemunhos de los jovens, que, na verdade, não ameniza, na verdade, nos põe mais preocupados com a situação. Por exemplo, Diego, um jovem de Oaxaca, diz: cada vez que me acuerdo, me siento a chorar, suportar malos tratos, ver malas caras. Alex de Monterrey nos diz: nos tratávamos como se fôramos de sua propriedade. Germán é um engenheiro de produção, trabalhava em uma fábrica coreana. Ele nos descreve os processos de opressão, de coerção e de maltrato que os coreanos submetem a seus trabalhadores, que é assustador. Ele nos diz: realizavam chamadas durante a madrugada. Me roubaram tempo de minha vida. Germán não aguentou, cambiou, foi uma empresa pequena. E Ângela, também de Monterrey, diz: me tinha como perro, simplesmente não poderias estar aí. E Héctor, de Oaxaca, nos diz: nos tratam como se fosse basura. Ou seja, a hierarquia, diferença de poder, entra nos processos de discriminação e de racismo contra a população indígena, ¿sí? Que é muito grave. Muito bem, finalmente, vamos falar de lo que han dicho os expertos acerca de como aminorar. Ah, eu não lhe passei os testemunhos, aí estão. Sim, aí estão. Como aminorar. Os estudiosos do direito laboral dizem que nada mais, nada menos. Eu revisei os trabalhos de Graciela Bensusan, que a sua vez revisa os trabalhos de l'OIT, os trabalhos de la CEPAL e todos os outros trabalhos, e de aí saquei elementos que eles mencionam que seria importante ter em conta, como a necessidade de reglamentar as diferentes formas de contratação, imponer restrições ao despido arbitrário para promover a estabilidade laboral, garantizar o pago das prestações estabelecidas na legislação laboral, criar um seguro de desemprego, que em México nada mais existe, creio que todavia em DF, garantizar o direito à capacitação laboral, isso que eu les dije, que não há capacitação em emprego,
¿sí? Porque hay fábricas que el trabajador va para un lado cada día, hace una tarea que no inicio puede ser muy interesante, dizer, ay, no, voy a romper la rutina, etc., pero puede tener consecuencias perversas. Una vigilancia estricta a la subcontratación, al papel de las agencias de trabajo, porque con las agencias de trabajo en operación, el trabajador no sabe a quién debe reclamar. Y los testimonios de nuestros jóvenes dicen que finalmente no pueden reclamar a nadie, porque la agencia no asume la responsabilidad y tampoco la empresa que contrata al trabajador a través de la agencia de trabajo. Entonces, todo eso, al igual que la subcontratación, tiene que ser vigilado en formas muy estrictas y hay que aplicar sanciones por la violación de los derechos laborales. Pero eso, para hacer eso, como ya mencioné, hay que tener más inspectores y hay que terminar con los procesos de corrupción, cosa que no es nada fácil. Veamos ahora lo que dicen los estudiosos aquí del desarrollo. Yo estuve leyendo los trabajos que ustedes hicieron sobre cómo lograr empleo decente en 2030 y teníamos que tener reorientación de la política económica para lograr un mayor crecimiento y creación de empleos de calidad, reducir la pobreza y la desigualdad social, fortalecer el papel de los sindicatos, incrementar el salario mínimo y crear un sistema de protección social universal. O sea, todo eso ha sido estudiado, ha sido sugerido, etc. Pero ¿cómo lograron? Esa es la pregunta. ¿Cómo lograr? ¿Cómo lograr cuando a nivel de la sociedad hay un poder diferencial entre los sectores empresariales, ¿sí? Y los sectores de trabajadores? Entonces, o que hemos notado, yo les confesso que sou bastante pessimista em la possibilidade de cambios a curto prazo, a não ser que se logre mobilização da sociedade, mobilização dos sindicatos e que realmente haya um cambio de governo, ¿sí? Porque senão a situação estaria difícil. Agora, o que sim ha funcionado em certa medida são programas localizados. Sí, por exemplo, em caso de los jóvenes, programas de becas que permitem que os chicos sigam estudando secundária, que não aumente a saída da escola, ou seja, há programas localizados que não resolvem o problema, pero por lo menos aminoram a situação de algumas famílias. Muitas graças. Muchas gracias, Rolandina. Vamos a escuchar ahora a Norma Samaniego. Gracias, Rolando. Gracias por la invitación a estar aquí nuevamente en el Seminario Universitario de la Cuestión Social y en este tema que es tan importante en el momento actual. De hecho, Rolandina toca un tema que no solo es importante en México, sino en todo el mundo, y es el de la calidad del empleo. Cuando hablamos de mercado de trabajo, por mucho tiempo el buen o mal desempeño del mercado de trabajo se reducía a un indicador cuantitativo sintético único, que era la tasa de desempleo. Eso fue utilizado por mucho tiempo. Sin embargo, no pintaba el panorama completo de lo que sucedía y tomó mucho tiempo y una larga historia ir avanzando para acercarnos de alguna manera a medir lo que es la calidad del empleo. Y este es uno de los puntos centrales que toca Rolandina hoy en su presentación. Un primer paso, y aquí me voy a referir a algunos aspectos que tocó Rolandina dentro del apartado que ella denominó como lo que ya sabemos, y yo quisiera decir que yo soy un poco escéptica de lo que ya sabemos, porque siempre que hablo de este tema en algunos foros hay una enorme confusión y no es culpa del público, sino de los conceptos mismos. Sector informal, trabajo informal, precariedad. Entonces la gente queda realmente confundida de cuál es cuál. En los años 70, la OIT introdujo, para tratar de subsanar el problema que implicaba el indicador sintético de desempleo, de introducir un concepto más cualitativo. Y
sorprendió a la OIT que al hacer un estudio en África encontró que había un grupo de personas que no estaban desempleadas, pero que estaban en el sector urbano, tampoco estaban en el campo, en modalidades de empleo que no eran las más deseables, en pequeños establecimientos precarios, en condiciones deplorables y sin ninguna protección. Entonces fue cuando introdujeron por primera vez el término de sector informal para denominar a todo este grupo de personas exclusivamente en el ámbito urbano. Entonces ese sector informal surgió exclusivamente en el ámbito urbano. Este concepto no encajaba en el modelo de desarrollo de los países más avanzados, en donde gran parte de la población ocupada en la agricultura estaba pasando a los centros urbanos en empleos en la industria y en los servicios modernos. Este tipo de empleo que surgía en grandes números en las urbes, en países en desarrollo, obedecía más bien a una estrategia de supervivencia en pequeños talleres, puestos no registrados, dentro de los mismos centros urbanos. Entonces, ¿cómo había que considerarlo? Pues no eran trabajadores desocupados, pero su situación no se podía considerar dentro de la nueva lógica del empleo moderno, urbano. No había parámetros muy claros para definir a este grupo y su comparabilidad internacional tampoco se podía hacer. Resultaba ser un concepto resbaladizo que no satisfacía, el de sector informal urbano. Entonces, fue en 2003, como ya decía Orlandina, que en la OIT se reúne un grupo de estadísticos del trabajo muy preocupados por la insuficiencia de este concepto, y entonces definen otro que para mi juicio confunde otro tanto, porque le llaman trabajo informal, ya no sector informal, sino trabajo informal. Es un concepto más amplio, y aquí yo quisiera pasar a la primera gráfica que traigo, que no solo abarcaba a quienes trabajaban en este sector urbano informal, que se había definido en los 70, sino que incluía también a otros grupos. Ahí está, en el cuadrante azul, lo que equivaldría a sector informal de los 70. Son 14 millones de trabajadores que se ubican a fines de 2017 en ese grupo. Son urbanos y trabajadores en lo que se denominaba sector informal. Pero al trabajo informal ya se le agregaron esos tres gajos de la izquierda, que son los que trabajan en la agricultura, los que trabajan en agricultura de subsistencia, los trabajadores y trabajadoras domésticos, que es el gajo gris, y un nuevo concepto que no se esperaba, que es el del empleo informal en empresas formales. Es decir, todo esto es una gran confusión. Sector informal era lo azul, empleo informal es todo el círculo, y sube de 14 millones a 30 millones en el caso de México. Entonces, por eso yo sí digo que soy escéptica cuando digo que todo el mundo lo entiende, porque de repente la gente habla de sector informal, de trabajo informal, y son cosas distintas y muy complejas. Y aparte, tiene la desventaja que para considerar a alguien en el nuevo concepto de trabajo informal, esa característica de que esté incluido en la seguridad social solo rige para los asalariados, porque la seguridad social se definió para los asalariados. Pero puede haber
no asalariados formales. Y no es necesario que estén en la seguridad social. Es el caso de profesionistas, por ejemplo, que su consultorio está registrado, paga impuestos, no está inscrito a la seguridad social, pero es un trabajador formal. Entonces, esto yo creo que tenemos que tenerlo presente. Entonces, esto implicaba un cambio de fondo. El primer concepto, sector informal, estaba definido en relación al ámbito de trabajo. Era el ámbito urbano y era en trabajos no registrados, muy precarios, etc. En cambio, el trabajo informal no depende del lugar de trabajo. Está disperso en muchos lugares, en el campo, en el medio urbano, en las empresas formales, que nunca se esperaban que iba a surgir allí un empleo de carácter informal. Pasamos a la siguiente gráfica. Esto reafirma lo que ya decíamos de los 14 millones que se ve en la última columna, el marcado con amarillo, se pasa a los 30 millones, que es el marcado con anaranjado en la última columna. Nada más son los dos puntos que quería yo resaltar. Sin embargo, en el mundo que hoy estamos viviendo, como decía Alicia Bárcena, que estamos viviendo un cambio de época, que nos ha removido los modos y los sistemas de producción y que nos ha removido los cimientos en que se basaban las instituciones construidas para la protección del trabajador. En el nuevo modo de producción asalariada, este sistema se basaba en el nuevo modo de producción asalariada masiva que emanó de la revolución industrial. Sin embargo, hoy estamos en busca de una nueva forma de protección que responda al mundo que estamos viviendo. Hoy el concepto más amplio de trabajo informal está resultando también insuficiente. Hoy en numerosos países, incluso en los de mayor desarrollo, ha empezado a surgir el término cada vez más preocupante de trabajo precario, que no solo se da en el trabajo llamado trabajo informal, donde la precariedad es en sí una de sus características innatas, originales, sino que se presenta también en las llamadas empresas formales. Después de la gran recesión de 2018, un hecho de 2008, perdón. No, por favor. No queremos otra. Un hecho que marcó a muchos países fue el crecimiento mayor del empleo formal, pero de un trabajo formal de menor calidad, con menor estabilidad en el empleo, con menor nivel de ingreso, con menor protección social, es decir, se está viviendo una precarización de los empleos formales. Hoy es ampliamente reconocido que el mercado laboral no puede limitarse entonces a la tasa de desocupación o a la mera evolución del empleo, como nos hemos jactado de decir en la prensa que qué bien va el mercado de trabajo porque ya aumentó la población del seguro social más que en otra época, etcétera. Lo cual también yo allí tengo algunas cosas que me guardo porque no es tema de esta plática. Es imprescindible, por tanto, considerar la calidad del empleo, el ingreso del trabajador, su distribución, la protección, el grado de inclusión, así como la resiliencia de los mercados de trabajo frente a los choques externos. Entonces, ¿cómo definir la precariedad? Porque no hay una definición única. Stiglitz y Amartya Sen han hecho un documento en que hablan de 8 indicadores. La OCDE y la OIT están trabajando también sobre este tema y tienen
tres indicadores a los que yo me quisiera referir. Uno es el de la calidad en el empleo, que toma en cuenta el nivel de ingreso, como hace Orlandina, la seguridad y protección que tiene el trabajador y la calidad del entorno de trabajo, la calidad física del entorno y la calidad también psicológica y emocional, porque como ha dicho Orlandina, en muchos medios ya no es el trabajo mecánico de la época taylorista, sino que piden al trabajador metas y le dan un poco de libertad, entre comillas, para que las cumpla con muy pocos recursos y lo que le genera una tensión enorme. Muchos de los trabajos actuales están basados en esto. Yo el otro día estaba en el supermercado oyendo a un supervisor que les estaba diciendo a los empleados de ventas, a los que despachaban allí la mercancía, les decía, y la meta para la semana siguiente es que nuestras ventas en tal departamento aumenten en tal %. Y esto, les estaba poniendo unas metas que muchas de ellas no dependían tanto del empleado, si estaban fuera de su capacidad. Y bueno, esto es uno. La otra es la inclusión, en términos de acceso, de la movilidad en el trabajo por género, por edad, por grupos sociales en desventaja. Este es un factor muy importante. Y como decíamos, la resiliencia del mercado de trabajo ante choques económicos, es decir, la capacidad de las políticas macroeconómicas para limitar, evitar los costos económicos y sociales en el empleo derivados de dichos choques. En el caso de México, por ejemplo, no tenemos ni seguro de desempleo, que es algo que tiene la mayoría de los países en América Latina, no digamos ya los países de mayor nivel de desarrollo. Me quisiera referir, por último, a dos temas. Uno es el de la medición de la evolución del empleo por niveles de ingreso, que este es un tema central para la política económica y social. Y el otro es cómo responder a las preguntas que nos planteaba Orlandino sobre qué hacer. Eso lo dejaría para la parte de preguntas y respuestas para no extenderme, pero en la medición sí tengo yo una preocupación que quisiera compartir con ustedes. Sobre la evolución del empleo por niveles de ingreso, que entra mucho en la definición de calidad. Muchos de los que estamos trabajando este tema hemos observado que a partir de 2005, de acuerdo con las cifras de la ENOE que produce el INEGI, ha habido un marcado incremento, y veamos la siguiente gráfica, de los trabajadores subordinados con salarios más bajos y una reducción significativa de los empleos de más altos niveles de ingreso. Si ven ustedes esa gráfica, cubre de 2005 a 2017 para los empleos asalariados formales. La línea azul, que se mide con el eje de la derecha, mide el número de trabajadores que registra el INEGI con menos de 3 salarios mínimos, creo que es esto. ¿Perdón? De 2 salarios mínimos. Sí, y ven ustedes que pasa de niveles de 3 millones a 14,5 millones. Es una cantidad brutal. Y la línea roja es la que mide el número de empleos asalariados, más bien que asalariados son lo que ellos llaman subordinados, que no solo comprende los asalariados, sino a los que les pagan como los de las gasolineras, así, que comprende la línea roja y que va
desde un nivel de, que eso se mide con el eje rojo, de ¿cuánto viene? 3.8 y baja a 1 y fracción. Es decir, no solo ha disminuido en términos porcentuales, sino que esto está en millones. Esto sería muy grave y es una de las cosas que yo he marcado en todos mis trabajos. Sin embargo, quiero compartir con ustedes una preocupación que recientemente me surge porque estamos viendo este tema y que es que si uno compara esto con la información del Seguro Social, perdón, la duda me surge antes que comparar con lo del Seguro Social, porque hay un hecho que puede llevar a cuestionar o a matizar algunas de nuestras aseveraciones anteriores. Y una es que la no respuesta a la pregunta ingreso por parte de la ENOE ha venido creciendo de manera abrumadora. Si vemos la página siguiente, esta es la no respuesta en ingreso, ¿sí? Que pasa de 775,000 o 750,000 a 3 punto y fracción, y allí no incluí el último trimestre que ya rebasa los 4 millones. Entonces, esto como que nos tambalea todo el otro análisis, porque uno no sabe si dentro de esa no respuesta, ¿qué incluye? Si los que estaban altos, varios de los que tienen ingreso alto y la persona que respondió no sabe, o qué. Entonces te invalida mucho de lo que estábamos diciendo. Yo lo que traté de hacer es comparar con el registro administrativo del Seguro Social, que cubre a los asalariados y los divide en estratos de ingreso también. Aquí me dirán, bueno, pero es que el seguro subestima en los salarios, te bajan el salario para... Es cierto, a muchos trabajadores los registran con un salario más bajo del que efectivamente perciben. Eso puede suceder y lo reconozco. Lo que no creo que pueda suceder es que aumenten el salario, el salario de cotización, porque es sobre lo que se pagan las cuotas en las empresas y en los trabajadores. Entonces, sin embargo, si uno compara por estratos de ingreso las cuentas del INEGI con las cuentas del Seguro Social, encontramos lo que aparece en la gráfica siguiente. Y es que el rojo son los trabajadores asalariados por estrato de ingreso en el Seguro Social y el azul son los trabajadores asalariados por estratos de ingreso en la ENOE. Esto es a fines de 2017. Si vemos aquí, en el estrato primero, el Seguro Social supera con mucho a lo que estima el INEGI. Trae un 8 millones y fracción, mientras que el INEGI trae 4.8. Y ustedes me dirán, bueno, es que a mucha gente la están registrando con asalariados de salario mínimo o salarios más bajos de los que perciba. Ok, lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que en la última barra, que son los asalariados de salario de más de 5 salarios mínimos, el Seguro Social trae muchos más asalariados que el INEGI. Esto de plano no debería suceder, no podría ser, porque el Seguro Social comprende solamente a una parte de los asalariados formales. No comprende, por ejemplo, a los que están registrados en el ISSSTE, no comprende a los que están en Pemex, no comprende a los que están en el ISFAM. Entonces, debería ser un piso, un mínimo. En cambio, la encuesta se supone que estima, todas sus estimaciones son para el empleo
general, y en este caso el empleo asalariado total. Pues no podría ser que el estrato del INEGI esté mucho más bajo que el del Seguro Social. Entonces yo creo que este es un tema que merecería mucha más atención por parte del INEGI. Yo sé que las encuestas son los instrumentos menos indicados para medir ingreso, y que también la encuesta, la ENOE, sale siempre mucho más baja que las cuentas nacionales. Pero lo que es importante es que de aquí derivamos muchos indicadores como la masa salarial, derivamos muchas cosas que son importantísimas y que deberíamos tener un indicador más preciso. Entonces esa es una preocupación que yo comparto, y con esto yo quisiera terminar. Muchas gracias.